Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e na parte 2 da videoaula referente ao nosso estudo do regulador de tensão da série 7800, estaremos mostrando alguns aspectos práticos sobre circuitos que usam o regulador dessa série, mostraremos algumas informações sobre o dissipador de calor, mostraremos alguma coisa sobre a aplicação de pasta térmica, detalhes da montagem referente à isolação do corpo dele ao dissipador de calor, quando necessário. Falaremos sobre os capacitores de desacoplamento e estabilidade e faremos algumas simulações com cargas que vão levar ele ao limite para mostrar a atuação da proteção térmica. Usaremos o multímetro e o osciloscópio para verificar como os circuitos estão se comportando. E vamos lá. Temos aqui uma placa de processo industrial e vemos aqui um regulador de tensão, um 7805, e podemos observar a preocupação do projetista em seguir as recomendações do fabricante. Aqui está o regulador. Como o 7805, o circuito não vai solicitar, esse circuito aqui não vai solicitar uma corrente exagerada, não foi usado o que? Não foi usado o dissipador de calor. Entretanto, ele foi fixado na placa com parafuso, porque como ele é um componente alto, e isso aqui é para a indústria, acontece muito de dar solda fria aqui no pezinho dele. Então ele foi dobrado e fixado na placa com parafuso. Às vezes, o que o pessoal faz também é o seguinte, ele usa o terra do circuito, a gente vê essa parte aqui, geralmente isso aqui é o terra, né? Ele pega o regulador, deita ele, quando ele é colocado embaixo, e usa essa parte aqui do terra como dissipador de calor. Isso também acontece muito, tá? Bom, verificamos aqui os capacitores de estabilidade e desacoplamento. Esse aqui, onde eu estou apontando, o mais da esquerda, é o capacitor de desacoplamento, que fica onde? Fica na entrada. A entrada é o pino mais da esquerda. Centro é o GND, o terra. E o da direita, que está esse capacitor cerâmico, é o capacitor de estabilidade. Esse aqui tem que ser de 330 nanofards, de poliéster. E esse aqui, cerâmico, de 100 nanofards. Esses componentes aqui é uma bobina de 10 microhenry e aqui um diodo. Esse diodo aqui é para evitar do cara pegar e ligar ao contrário, a alimentação, e queimar o regulador e, no caso, queimar o amplificador operacional aqui. Isso aqui é usado para controle botado em boias de tanque para controle de nível. E essa bobinazinha, ela fica em série com a alimentação, ela serve para atenuar sinais de frequência elevada, de ruídos de alta frequência. A gente vai estudar um pouquinho sobre esse tipo de aplicação lá na frente, quando a gente vai falando sobre bobinas usadas como filtro também. Farei agora a demonstração da montagem básica do 7800, e para isso eu vou usar dois multímetros, esse analógico e esse digital, na escala de medição de tensão contínua, para mostrar como ele faz para regular a tensão de saída. Nesses pontos aqui, está ligado a minha fonte variável. Essa ponteira maior é do multímetro digital e essa menorzinha aqui é do multímetro analógico. Vou ligar a fonte ajustável, conectando aqui o multímetro digital na escala de tensão DC. Está aqui, ó, 22 volts, 0,6, e eu consigo baixar 10, 1.2, tá? Eu vou deixar ela ajustada aqui em 14 volts, por exemplo. Só que, para monitorar essa tensão, eu vou usar o multímetro analógico, tá? Tá na escala de 50 volts, porque a outra escala é 10 volts, a escala imediatamente inferior. Então eu vou deixar na escala de 50 volts. Colocando aqui, a gente vê a deflexão do multímetro, da ponteira do multímetro. E aqui eu alterando. Vai dos 22 volts até próximo de 1.2 volts. Toda excursão do sinal da nossa tensão. Vou deixar aqui um pouquinho acima de 10 volts. Esse aqui é o 7805. Então,
Para ele funcionar, eu tenho que colocar o quê? 5 volts mais 3. A tensão mínima de entrada necessária para ele poder ter 5 volts na saída, regulado. Então tem que ter acima de 8 volts. Como eu estou botando um pouquinho acima de 10 volts, ele vai funcionar bacana. Não pode ser superior a 30 volts, tá? Na verdade, os reguladores, a gente olha no datasheet, está lá. Alguns são 35 volts, outros são 40 volts, tá? Não pode passar disso, senão ele queima. Através de jumps, eu vou pegar o quê? A entrada dele é o pino mais à esquerda. O centro é o GND. Vou ligar logo o GND. Liguei o GND através desse jumper verde. E vou ligar o mais da alimentação no pino mais da esquerda. Vou monitorar agora. Colocando aqui o multímetro digital no centro. A ponteira preta. E vou colocar a ponteira vermelha onde? No pino mais da direita. Que vai ter o quê? É para ter os 5 volts estabilizado. Está aqui, 5 volts. Pode reparar que eu vou subir e descer a tensão na entrada, monitorando aqui pelo multímetro analógico, mas os 5 volts aqui não vão alterar não. Tá vendo? Estou fazendo toda uma excursão aqui da tensão de entrada, indo para cima e para baixo. Não posso baixar dos 8 volts recomendado do fabricante. E os 5 volts é garantido na saída. Monitorado por aqui. Aqui é a entrada e aqui é a saída. Mostrando que ele está regulando. Quem olha essa primeira parte fala assim, então não precisa dos capacitores de desacoplamento e estabilidade. Tudo bem, que até agora tem os 5 volts estáveis, só que a gente ainda não colocou carga. Essa é a questão. Eu vou colocar uma cargazinha. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um LED de alto brilho, com resistor limitador de corrente. O ideal seria que fosse 330 ohms. Eu vou usar aqui 220 ohms. Vai servir. Repara que quando eu colocar a carga, olha o que vai acontecer com a saída. E aqui eu já dei aula sobre LED. Não é para ninguém ter dúvida. Tá aqui, ó, o LED funcionou. Só que dá uma olhada aqui para a tensão de saída. Foi para 4.6. A tensão mais baixa que é para ter nesse regulador aceitável pelo datasheet é 4.8. E olha aqui, ó. Eu vou excursionar o sinal aqui. Pode ver que aqui vai variar. Tá vendo? Estou excursionando a entrada, fazendo uma variação na entrada. E perdeu toda a regulagem. Perdeu completamente a regulagem. Tá vendo? Não é para isso acontecer. Isso por causa de quem? Em função dos capacitores de estabilidade e desacoplamento. Olha o que acontece quando eu colocar o capacitor mais da esquerda, que é o de desacoplamento. Olha o que acontece com a tensão de entrada. Com a tensão de saída, aliás. Já apareceu os 5 volts. Vou colocar aqui também um capacitor de estabilidade. Aqui do lado da saída. Todos em relação ao GND, né? Está aqui os 5 volts. Olha o que acontece quando eu faço a variação agora. Na entrada. A saída permanece os 5 volts. Eu vou de 22.2 volts até os 10 volts. E os 5 volts se mantiveram estáveis. Apesar da minha carga. E é claro que ele tem que funcionar com carga. E repara que eu estou puxando. Um LED desse puxa só 12 mA. Sendo que o 7805, a recomendação dele, ele vai até 1 A. Imagina se eu botasse uma carga maior. O quanto isso aqui não ia cair. Então os capacitores de desacoplamento e estabilidade são muito importantes. Vamos fazer mais alguns experimentos. Deixamos a mesma montagem anterior, alimentada aqui pela nossa fonte ajustável, aqui o 7805, e a nossa cargazinha através de um LED de alto brilho, limitado a corrente através de um resistor. Vamos colocar o osciloscópio. A ponteira negativa, vamos medir primeiro a entrada. A parte da garrinha de jacaré a gente bota no menos, e a ponteira a gente bota no mais. Eu tive que ajustar aqui a ponteira para vezes 10. E eu ajustei aqui no osciloscópio também. E aqui tem a nossa entrada. Repara que, ajustando aqui, a gente vê o nível DC caindo e subindo. Que é a nossa fonte ajustável.
E quando ele cai demais abaixo da tensão recomendada pelo fabricante, o LED apaga. Tá vendo ele apagando? Se eu descer demais a tensão, ó, ele apaga. Porque ele não consegue manter os 5 volts na saída. Então eu vou deixar acima dos 8 volts. Vamos olhar agora a saída. Vou colocar a ponteira aqui na saída do 7805. Vou trocar aqui para vezes 1. E vou ajustar aqui a escala. Atenuação de vezes 1. E botar aqui em medidas. Vou ajustar aqui para 5 volts. E está aqui os nossos 5 volts. Aqui na medida aqui está aqui. Valor médio 5 volts. Já é valor DC, então é valor médio. Mas eu tirei os capacitores de estabilidade e desacoplamento. O que eu quero mostrar para vocês é o ruído que vem da rede, que ele entra no equipamento e prejudica o funcionamento do 7805 se não tiver os capacitores de desacoplamento. Para poder mostrar esse ruído, o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui, tá acoplamento CC, acoplamento tensão contínua. Eu vou botar acoplamento CA, tensão alternada. E vou diminuir a escala. Olha isso aqui, gente. Isso tudo aí é só ruído que vem de onde? Vem da rede. Mas olha o que acontece quando eu coloco o capacitor de desacoplamento. Estão vendo? Como o ruído some? Esse ruído aqui é uma componente que? Uma componente de alta frequência. É o que? É radiofrequência. É ruído que vem em função de fonte de computador, de fontes chaveadas. E o que acontece? Se a gente não coloca o capacitor de desacoplamento na entrada e o de estabilidade na saída, esse ruído ele prejudica o funcionamento do 7805 e também esse ruído ele entra no equipamento que está sendo alimentado. Repara que a gente está botando o osciloscópio aqui na saída dele. Mas quando a gente coloca ele, olha como desaparece. Só o primeiro capacitor, bota logo o segundo também. Melhora, fica ainda melhor. O fabricante recomenda colocar os dois. O primeiro de 300 nanofards na entrada e o de 100 nanofards de cerâmico na saída. Repara que some. Realmente some aquele ruído todo. Se eu voltar aqui para acoplamento CC e aumentar a escala, está aqui os 5 volts. Só que agora a gente já sabe que é um 5 volts bem filtrado. Porque imagina, isso aqui se você quer alimentar, por exemplo, um microcontrolador, o que vai acontecer? Vai entrar esse ruído no microcontrolador. E ele vai ficar o quê? Vai ficar resetando, vai ficar travando. E aí às vezes o cara pega e projeta, não leva isso em conta. Pensa que é frescura de fabricante. E o equipamento não funciona direito. Se for um equipamento que usa 6 de lógica digital, não vai funcionar direito. Esse ruído não pode entrar no equipamento. Então esses capacitores de desacoplamento são muito importantes. Esses reguladores de tensão da linha 7800 conseguem dissipar até 15 watts de potência. Então quando a gente chega com uma tensão grande de um lado e sai pequena e estabilizada do outro, ele dissipa calor. Então ele é para esquentar. Só que quando a gente começa a puxar muita corrente dele, se ele esquentar demais, ele entra em proteção. Ele tem uma proteção térmica. A gente vai demonstrar isso daqui a pouco. O que tem que ser feito quando a gente solicita muita corrente dele? Ele tem que ser ligado, essa parte metálica dele aqui, tem que ser colocada onde? Tem que ser colocado no dissipador de calor. Por isso que ele tem esse buraquinho aqui, por isso que essa parte é metalizada. Como é feito esse procedimento? É só colocar o quê? Tirar o parafuso do dissipador de calor, colocar no componente e inserir aqui no dissipador. Só que, o que se faz? Quase toda vez, pelo menos é muito recomendado que se faça isso, é fazer a colocação da pasta térmica. Por que colocar a pasta térmica? Pelo seguinte, tanto o dissipador de calor quanto a superfície aqui do componente, elas têm micro ranhuras. Então, qual é o objetivo? É pegar o calor que está no componente e transferir integralmente para o dissipador de calor. Mas como ela tem micro ranhuras, as micro ranhuras não vão se casar.
Então vai ter região que vai ter, em vez do metal estar com metal, vai ter um espaço. E aí não vai ter total transferência do calor. Por isso a gente coloca a pasta térmica. Quando a gente pega um pouquinho de pasta térmica e espalha no componente, e aí sim, faz a inserção no parafuso e coloca no dissipador de calor, dessa forma, a gente vai garantir o quê? A gente vai garantir uma melhor transferência térmica do calor que está no componente. No nosso caso aqui vai ser o da linha 78. E vai transferir melhor o calor para onde? Do componente para o dissipador de calor. Uma vez bem fixado, é só colocar no circuito. Eu só tenho um detalhe para falar para vocês, que é o seguinte. Esse regulador, ele tem entrada, tem o GND e tem a saída. Só que essa parte metálica, como ela está ligada direto no encapsulamento, o centro dele é eletricamente ligado nessa carcassinha bem aqui. Então essa carcassinha aqui, ela tem um menos da alimentação. Só que às vezes a gente quer usar o mesmo dissipador de calor para vários componentes, que às vezes o menos dele não é o mesmo. Ou então a gente bota o circuito que a gente tem medo de algum fio passar aqui perto e engrosar aqui e provocar um curto-circuito. Então às vezes o que é que o fabricante faz? Ou o montador, né? Ele faz essa jogada bem aqui, ó. Em vez de colocar direto igual eu fiz, no parafuso, coloca essa bucha bem aqui, essa buchinha bem aqui no parafuso, na bucha isolante. Essa bucha isolante impede que o parafuso faça contato direto com essa parte da dissipação aqui do componente e que entre em contato com o dissipador. Mas essa parte aqui do componente também é condutora. Então, além disso, ele coloca esse pequeno isolante aqui. Muitas vezes ele é um isolante de mica. Então ele isola. Ele faz a função dele, que é fazer o quê? Fazer a transferência térmica do calor que está no regulador para o dissipador, só que ele fica totalmente isolado. Então, no dissipador de calor, bem aqui, não tem o mesmo potencial da carcaça do componente. Esse tipo de montagem é muito usado, principalmente muito usado também em equipamento de áudio, tá? Muito usado. Então, vamos demonstrar aqui a atuação da proteção térmica. Como vai ser feito para a gente demonstrar a atuação da proteção térmica? Quem diz quanta corrente é solicitada é o consumidor. A fonte ela tem uma especificação que diz quanta corrente ela pode fornecer. Mas quem diz quanta corrente vai ser solicitada é o consumidor. Então eu coloquei uma carga resistiva que vai solicitar do 7805 aproximadamente 1 ampere. Como é que eu fiz? Eu botei dois resistores de fio. Cada resistor desse é 2.2 ohms. Como eu coloquei em série, eu ainda não dei aula sobre resistores em série, mas futuramente eu vou fazer as aulas sobre associação de resistores. Como ele está em série, soma. Então 2.2 mais 2.2 vai dar 4.4 ohms. Como a tensão AC daqui são 5 volts, a corrente vai ser tensão sobre a resistência. Então 5 dividido por 4.4. Aí vai dar 1 ampere e pouquinho, que é o limite aqui de corrente que pode ser fornecido pelo nosso regulador de tensão. Vocês vão ver que quando a gente solicita essa corrente toda dele, ele esquenta tanto que entra em proteção, a gente pode nem pegar nele assim. Ele entra em proteção e para de mandar tensão e corrente para a carga. Eu já alimentei com uma fonte que tem capacidade de fornecer corrente aqui do lado esquerdo e já botei os capacitores de desacoplamento. Mas ainda não liguei a carga. Está aqui, ó, está entrando 12 volts, deixando a mesma referência, a referência é sempre a mesma. Eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui na saída. E a saída tem 5 volts, porém sem carga. Olha o que acontece quando eu colocar a carga. Vou colocar primeiro o lado negativo da carga. Coloquei o lado negativo, vou colocar agora
o positivo, o mais. Presta atenção aqui nessa tensão aqui. Repara que ele já começou a esquentar, já não dá mais nem para pegar nele. E a saída aqui, ó, eu estou monitorando a saída, ainda tem 5 volts. Eu vou desligar aqui a fonte, só para a gente poder dar uma olhada na corrente que está sendo solicitada, tá? Para olhar a corrente, como é que a gente faz? A gente tem que abrir o circuito. Eu vou fazer assim. Vou colocar aqui o menos. E aqui o circuito vai estar aberto. Se eu alimentar aqui, ele vai medir, aí eu vou botar na escala de corrente. Olha a corrente que é solicitada quando eu fecho. Está puxando 1 ampere. Só que ele já começou a esquentar. Eu vou tirar o amperímetro aqui de novo, desalimentar, para a gente monitorar a tensão primeiro. Vou fazer a montagem como estava antes. Mas vocês viram que ele está puxando 1 ampere. Uma vez que está alimentado. Aqui, monitorando a saída. Aqui é a saída e com carga. Ele começou a esquentar. E aqui a saída está em 5 volts. Só que daqui a pouco ele vai entrar em proteção. Proteção térmica. Começou a cair. 4. Entrou em proteção. Ó, a tensão que eu perguntei aqui foi 5 volts, foi para 2.2. A proteção térmica já atuou. Se eu tirar a carga, ele restaura. Vai de novo para os 5 volts. Porque ele começa a esfriar. Só que se eu botar a carga de novo, ó, olha o que vai acontecer. Coloquei a carga de novo. Ele restaurou 5 volts, só que vai cair de novo à medida que ele foi esquentando. E aqui entrou em proteção, caiu para 2 volts. Vamos ver o que acontece em termos de corrente. Vou fazer a mesma coisa aqui de novo. Ele já esfriou. Vou ligar assim. E eu vou botar para medir corrente. Quando eu fechar aqui, ó, solicitou 1 ampere. Só que, ó, começou a esquentar e ele vai parar de fornecer corrente. Ó, já foi para 0.9 ampere e está caindo, ó, caindo. A gente tem proteção, já não está fornecendo mais quase nada. Já foi para menos da metade de corrente que era para ele estar fornecendo. Entrou em proteção. Mas vamos ver o que acontece quando a gente bota um regulador com dissipador. Vou deixar a mesma montagem aqui preparada. Vou botar aqui para monitorar de novo a tensão de saída. Sem carga inicialmente. Monitorar a tensão de saída. Sem carga. 5 volts. Beleza. Vou colocar a carga, só que eu vou tirar logo isso aqui. Tá bem quente, quase não dá de pegar. Só que agora eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o mesmo 7805, só que com dissipador de calor. Olha o que vai acontecer. Aqui eu estou monitorando a tensão de saída. E a carga está aqui, ó. Chega o resistor, esquenta. Percebe que ele está esquentando, só que cada resistor aqui é de 5 watts de potência. Então ele não vai queimar não. E a tensão permanece estável. Bora ver o que acontece com a corrente. Tem que abrir o circuito. Amperímetro a gente tem que abrir o circuito para poder fazer teste. Coloquei aqui. Vou colocar na escala de amperagem. Essa ligação não pode errar, senão você pode queimar o multímetro. E botei para monitorar. Está circulando aqui quanto? 1 ampere. O mesmo tipo de transistor, só que a diferença é que eu botei agora um dissipador de calor. Ele esquenta, só que ele esquenta e a temperatura aquela dissipação que ele está gerando está indo para o ambiente através do dissipador de calor. Não está ficando no encapsulamento. Que nem ficou ainda agora. Repara que ele ainda está quente aqui. Eu pego aqui e ainda está quente. E agora está segurando. Puxando aqui o limite do que o fabricante diz que ele pode ser solicitado. No caso, 1 ampere. E ele não entra em proteção. Então a gente vê claramente como é que funciona a atuação da proteção térmica. Vamos ver se eu tenho 5 volts. Tiro da escala de corrente. Põe referência.
Olha aqui a saída. 5 volts. E está ligado faz tempo. Chega o resistor, esquenta bastante. Agora, se a gente bota sem o dissipador de calor, ele entra em proteção, que nem a gente já mostrou 2 vezes. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Vem muito mais coisa interessante por aí. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos. E até a próxima, viu? Valeu!